Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal, tá? Fiquei aí com alguns atrasos, mas vou recuperar esse tempo perdido. Tava com um monte de coisa para gravar para alguns outros cursos, mas vou continuar alimentando o nosso canal aqui. Então, aula de hoje, Normas Fundamentais do Processo Civil, parte 3, tá? Lembrando, se você não assistiu as anteriores, assiste. E lembrando, tem muito conteúdo aqui no canal. São quase 300 aulas para você estudar, tudo atualizado, dividido por playlist e tudo de graça, tá? Você só precisa dar um joinha, se inscrever, compartilhar. Por favor, compartilha, manda essa aula para alguém, manda para alguém no Zap, manda para a lista dos seus amigos que gostam de estudar direito processual civil, direito empresarial. Coloca aqui embaixo o seu comentário, diz o que você achou da aula. Me ajuda a fazer desse o maior canal de conteúdo do jurídico do país. No que depender de mim, em termos de conteúdo, nós seremos. Em número de inscritos, aí eu preciso da tua ajuda, beleza? Vamos lá para falar então de razoável duração do processo. Hoje vai ser uma aula um pouco mais curta, já vou me justificar aqui. Eu estou atrasado saindo para dar uma aula na faculdade e a minha voz está péssima, tá? Eu dei aula a manhã toda, gravei aula a tarde toda, estou gravando essa aula e vou dar aula à noite cheia ainda. Então a minha voz está bem rouca, bem ruim. Então, para não deixar você sem conteúdo, vai ser uma aula mais curta. Basicamente, a gente vai falar nessa aula razoável duração do processo, tá? O que é isso? Olha o que diz o artigo 4º do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Professor, o que é isso aqui? Então, vamos primeiro entender o seguinte. Quando ele fala incluindo a atividade satisfativa, ele está preocupado com a efetivação da decisão, com a execução do julgado. Em resumo, de nada adianta eu ter um prazo razoável para se chegar até uma sentença para julgar um recurso, mas na hora de transformar o que está na decisão judicial em algo que pode mudar a vida da pessoa, eu não consigo. Então, essa preocupação de fazer com que o processo tramite num prazo razoável deve envolver tanto a fase de conhecimento quanto a fase satisfativa, ok? Segundo ponto importante, essa disposição do Código de Processo Civil foi trazida no CPC de 15, sim, mas não é novidade. Por que não é novidade? Porque isso já existe na Constituição, tá? Então é importante lembrar, ó, isso aqui é uma previsão semelhante ao que a gente já tem lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que foi esse artigo 5º aqui, inciso 78, que trouxe para o texto constitucional aquilo que a gente chama de razoável duração do processo, tá? Agora, dois pontos finais. Professor, por que o nosso processo judicial é lento? Primeira coisa, não é o nosso processo judicial que é lento, tá? O problema da morosidade não é um problema exclusivo do Brasil. Segunda coisa, não existe uma causa de morosidade. Às vezes a gente escuta, a gente fala assim, ah, não, o juiz não trabalha, o juiz trabalha pouco, o juiz tem muitas férias, por isso o processo demora. Não, tá? É óbvio que você vai ter juiz que não trabalha? Vai, tá? Mas esse é a exceção, é a exceção. A maioria dos magistrados, eu te asseguro, eles trabalham bastante, trabalham mais do que os outros magistrados do restante do mundo, porque o volume de processos que tramita dentro do Poder Judiciário brasileiro é insano, é desarrazoado. E isso só tende a aumentar. Por quê? Porque está aumentando cada vez mais o número de advogados. A população está aumentando, mas a estrutura do Poder Judiciário não está acompanhando esse aumento. Ah, mas vira e mexe tem concurso. Tem, mas a quantidade de servidores, a quantidade de magistrados que são efetivados, que são contratados, é muito menor do que o avanço da população, o avanço do número de demandas, o avanço no número de advogados. Quando você tem muito advogado,
esse advogado precisa arrumar emprego. E aí ele começa a demandar muito mais, inclusive situações que sequer precisariam chegar ao judiciário, tá? Então, na sua opinião, professor, o processo judicial brasileiro é lento? É. Ele vai melhorar? Não. No curto prazo, não vai. Se a gente seguir fazendo o que a gente faz hoje, o processo não vai se tornar mais rápido. Gente, é triste dizer, mas o trabalho do magistrado hoje é um trabalho de secar gelo. A cada dia que ele coloca o gabinete dele em ordem, no dia seguinte ele precisa fazer isso de volta. Em resumo, é um leão por dia, primeiro, para resolver o acervo que ele recebe de atraso e para fazer com que o que chega no dia sai. É aquela ideia da taxa de congestionamento. Entra um número de processos, tem que sair mais do que entrou. E normalmente não sai. Então entra 100, sai 80, sai 90, quando o juiz trabalha muito. Quer dizer o quê? Que 10 vai sobrando. Só que se 10 sobra num mês ou sobra num dia, já tem outras sobras de outros dias, de outros meses. Por isso, o volume de processos cresce. Com o volume de processos crescendo, o tempo de espera pela solução definitiva também aumenta. Então, quais são as soluções, professor, na sua opinião? Bom, o que todo mundo sabe. Como é que eu combato a demora? Eu combato a dilação indevida. Eu combato aquilo que alguns chamam de prazos mortos, ou seja, aquele tempo, aquela situação em que nada acontece no processo. Então, existem dias em que o meu processo está paradinho e nada acontece nele. É isso que eu preciso combater. Mas como é que eu combato? Eu combato estruturando melhor o judiciário, porque eu preciso de menos processos por juiz. Só que aí vem um problema. Como é que eu estruturo? Contratando mais. Tem dinheiro para isso? Não tem. Obviamente não tem e não vai ter. A gente não vai ter condições de ter uma contratação, uma quantidade de concurso de magistrados a ponto de crescer na mesma proporção que cresce o número de demandas. Então a gente não vai ter, por essa matemática, eu contrato mais juízes e eu resolvo. Não vai ter. Nunca vai ser suficiente, tá? Então qual que é a solução? Na minha opinião, a solução passa pela diminuição do número de litígios. O que eu ia dizer? Deixa eu até ver se eu tenho um livro fácil aqui, ó, na mão. Tem aqui na minha mão um livro de 2 processualistas brasileiros que eu admiro muito, tá? Um deles é o meu grande mestre, professor Sérgio Cruz Arenharte, e o outro é um grande amigo meu da época de faculdade, foi meu calouro, mas hoje ele é suprassumo nesse tema aqui, ó, processo civil coletivo. A solução passa muito pela coletivização da tutela dos direitos. Quando a gente pensa em direitos em tutela coletiva, a gente pensa muito naquele direito, o coletivo, o difuso, o direito ao meio ambiente. Sim, sim, isso tudo existe. Isso tudo deve continuar existindo. Mas a gente tem que pensar em por que não tutelar os direitos individuais de forma coletiva. Ou seja, o uso das ações coletivas precisa ser ampliado, precisa ser incentivado, precisa ser melhor regulamentado, mais sofisticado. Para quê? Para que eu tenha uma menor quantidade de ações e mantenha a tutela dos direitos. Você entender em simples linhas. Não faz sentido eu ter 1 milhão de ações para tutelar direito de 1 milhão de pessoas, quando eu poderia ter uma ação que tutelasse esse direito de 1 milhão de pessoas. Em síntese, bem resumida, é isso a ideia. É a ideia de que se eu começar a buscar coletivamente, e coletivamente não é se reunir um grupo de pessoas e entrar com uma ação, não é isso. É você ter alguém, um legitimado, que ele, em nome próprio, vá sozinho ao Poder Judiciário, obviamente bem estruturado, e ele sozinho tutele o direito de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, 10.000 pessoas. Ou seja, 10.000 pessoas satisfeitas com uma ação judicial. Essa é a ideia. Quando a gente chegar no ponto de conseguir tutelar coletivamente direitos individuais que podem ser tutelados coletivamente, a gente vai ter uma diminuição de processo. E quando a gente tiver uma diminuição de processo, a gente vai ter um número razoável para que os juízes possam administrar. E aí
seguramente a gente pode chegar mais perto da ideia de razoável duração do processo. Então, a razoável duração do processo é uma promessa constitucional que não foi atendida, mesmo após a emenda constitucional 45, que foi introduzida essa razoável duração, que veio repetida no CPC, que a todo momento é falado sobre ela, mas ela não foi atendida. Mudar a lei, diminuir prazo processual, não vai resolver o problema. Não é isso que causa a morosidade do processo, tá? Então, fechando essa parte aqui, a gente sabe desse direito, é uma norma fundamental do processo que você tenha um processo com tempo razoável, sem dilação indevida, até a fase satisfativa, mas ainda isso é uma promessa, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.